Meu irmão gritou que 380 mil reais da venda eram dele por direito. A voz dele ecoou pelo cartório de tal forma que até a escrivã parou de digitar para olhar na nossa direção. Eu permaneci calada, observando aquele homem de 35 anos berrar como uma criança que teve o brinquedo tomado. Rodrigo sempre foi assim. Quando não conseguia o que queria, aumentava o tom de voz até que alguém cedesse por puro cansaço. O que ele não sabia era que eu tinha um segredo. Um segredo que mudaria completamente aquela discussão ridícula e toda a dinâmica da nossa relação familiar para sempre. Mas naquele momento, enquanto ele gesticulava freneticamente diante da mesa do cartorário, eu apenas o observava com uma mistura de pena e irritação. Meu nome é Patrícia, tenho 32 anos e sou investidora. Trabalho com análise de mercado e aplicações há mais de uma década. Algo que aprendi observando meu pai administrar os recursos da oficina mecânica que herdamos quando ele faleceu, há 5 anos. Rodrigo é 3 anos mais velho que eu, mas sempre agiu como se fosse o caçula irresponsável da família. A oficina ficava na Rua das Palmeiras, em um bairro que começou industrial, e hoje se transformou em uma área comercial valorizada. Papai comprou o terreno nos anos 90, quando ainda era considerado periferia. Ele tinha visão para negócios, algo que claramente não passou para meu irmão. A construção era simples. Uma área de trabalho grande, com 2 elevações hidráulicas, espaço para ferramentas e peças, além de uma pequena recepção onde ele atendia os clientes. Durante toda a minha adolescência, passei tardes inteiras naquele lugar. Enquanto outras meninas da minha idade estavam no shopping ou na casa de amigas, eu ajudava papai a organizar peças, aprendia sobre motores e observava como ele tratava cada cliente com respeito e dedicação. Rodrigo, por outro lado, sempre disse que trabalho sujo não era para ele. Preferia ficar na rua com os amigos ou inventar desculpas para não aparecer. Quando papai morreu de infarto, aos 61 anos, deixou a oficina em nome dos 2 filhos. 50% para cada um, conforme estava escrito no testamento que ele havia feito 2 anos antes de partir. Na época, a empresa foi avaliada em 180 mil reais, considerando equipamentos, estoque e o valor do imóvel. Um patrimônio modesto, mas significativo para nossa família. Lembro-me do dia em que fomos ao advogado para a leitura do testamento. Rodrigo chegou atrasado, como sempre, e ainda reclamou da perda de tempo que aquilo representava para ele. Quando o Dr. Silveira explicou sobre a herança, meu irmão fez apenas uma pergunta: quando ele poderia sacar a parte dele em dinheiro. O advogado explicou que a oficina não funcionava assim, que era um negócio em funcionamento, com clientes e responsabilidades. Nos primeiros meses após a morte de papai, tentei convencer Rodrigo a trabalharmos juntos. Expliquei que a oficina tinha potencial, que o movimento era bom e que poderíamos expandir os serviços. Ele me ouviu com aquela expressão de tédio que sempre fazia quando o assunto não lhe interessava. E no final disse que eu podia ficar responsável por tudo, desde que ele recebesse sua parte dos lucros mensalmente. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 5 anos. Eu acordava às 6 da manhã, abria a oficina às 7 e ficava lá até às 6 da tarde, de segunda a sábado. Atendia clientes, supervisionava os 2 mecânicos que contratei, cuidava da parte financeira, fazia compras de peças e ainda estudava sobre novas tecnologias automotivas durante a noite. Enquanto isso, Rodrigo aparecia uma vez por mês para buscar um envelope com sua mesada, como ele mesmo chamava. Nos últimos 2 anos, percebi que a região estava mudando rapidamente. Lojas de departamento, concessionárias e até um shopping center se instalaram nas proximidades. O valor dos imóveis disparou, e várias empresas começaram a fazer propostas para comprar terrenos na nossa rua. 3 ofertas chegaram até nós, todas recusadas por mim, já que Rodrigo nem sequer se dava ao trabalho de analisá-las. Foi quando decidi investir seriamente na modernização da oficina. Utilizei minhas economias pessoais e um empréstimo bancário para comprar equipamentos de diagnóstico eletrônico, ampliar a área de atendimento e transformar a simples oficina mecânica em um centro automotivo completo.
Oferecíamos desde troca de óleo até reparo de sistemas de injeção eletrônica, alinhamento computadorizado e até mesmo instalação de acessórios automotivos. O movimento triplicou em menos de um ano. Precisei contratar mais 2 funcionários e estabelecer parcerias com fornecedores de peças importadas. A receita mensal da empresa passou de R$ 8.000 para quase R$ 25.000. Mesmo assim, Rodrigo continuava recebendo sua parte como se nada tivesse mudado, sem demonstrar curiosidade sobre o crescimento do negócio ou interesse em entender como eu havia conseguido essa transformação. Até que chegou aquele dia no cartório. Rodrigo havia marcado uma reunião comigo sem explicar exatamente o motivo. Disse apenas que era sobre um negócio importante relacionado à oficina e que eu deveria aparecer às 2 horas da tarde. Cheguei pontualmente e o encontrei sentado na recepção, mexendo no celular com aquele ar de superioridade que ele sempre demonstrava quando achava que estava prestes a conseguir alguma vantagem. A escrivã nos chamou para uma mesa reservada, e foi então que ele soltou a bomba. Havia vendido a oficina por R$ 760.000. Segundo ele, já tinha até assinado um pré-contrato com um investidor interessado em demolir o prédio para construir um edifício comercial. R$ 380.000 para cada um. Metade do valor total. Quando questionei como ele poderia tomar essa decisão sem me consultar, Rodrigo respondeu com aquela arrogância típica dele. Disse que era sócio igualitário, que tinha todo o direito de vender sua parte e que, por bondade, estava incluindo a minha também no negócio. Afinal, segundo sua lógica distorcida, eu apenas cuidava da oficina, mas quem realmente decidia os rumos importantes da empresa era ele. Ali, naquele momento, observando meu irmão falar como se fosse o dono absoluto de um negócio que ele nunca se interessou em entender ou desenvolver, eu soube que havia chegado a hora de revelar meu segredo. Um segredo que guardava há mais de um ano e que mudaria completamente o rumo daquela conversa. Mas primeiro, eu queria ouvir até onde sua petulância o levaria. A escrivã nos olhava com uma mistura de constrangimento e curiosidade profissional. Rodrigo continuava gesticulando, explicando para ela como se ela fosse a juíza que decidiria nosso futuro familiar. Puxei uma cadeira e me sentei calmamente, cruzei as pernas e esperei ele terminar seu teatro. Patrícia, você precisa entender que isso é bom para nós dois, ele disse, finalmente me dirigindo a palavra. R$ 760.000 é muito dinheiro, muito mais do que essa oficina velha vai render para a gente nos próximos 10 anos. Oficina velha. Aquelas 2 palavras me irritaram profundamente. Nos últimos 5 anos, eu havia transformado aquele lugar velho em um negócio próspero e moderno. Investira não apenas dinheiro, mas tempo, energia e conhecimento. Enquanto Rodrigo se divertia em bares ou viajava com a namorada da vez, eu estudava tendências do mercado automotivo, fazia cursos sobre gestão empresarial e construía relacionamentos sólidos com fornecedores e clientes. Rodrigo, eu disse, mantendo a voz baixa e controlada. Você não pode vender a oficina sem minha autorização. Somos sócios. Qualquer decisão sobre o patrimônio precisa ser tomada em conjunto. Ele riu. Um riso debochado que me trouxe memórias desagradáveis da nossa infância, quando ele usava a mesma expressão para descartar minhas opiniões ou desejos. Patrícia, querida irmã, eu sou sócio igualitário dessa empresa. Tenho 50% das ações e todo o direito de tomar decisões estratégicas. Você é apenas a administradora. Uma administradora muito dedicada, eu admito, mas ainda assim apenas uma funcionária. A escrivã tossiu delicadamente, sinalizando que nossa discussão estava se tornando inadequada para o ambiente. Rodrigo abaixou um pouco o tom, mas manteve a postura arrogante. Olha, eu entendo que você se apegou ao lugar. Sei que passa o dia inteiro lá e que se sente importante comandando os mecânicos e atendendo clientes. Mas precisamos ser realistas sobre o futuro. Oficina mecânica é coisa do passado. Hoje em dia, tudo é tecnologia, carros elétricos, aplicativos.
Daqui a alguns anos, não vai existir mais demanda para esse tipo de serviço. Eu quase ri da ignorância dele. Carros elétricos e tecnologia não eliminavam a necessidade de manutenção automotiva. Apenas mudavam o tipo de serviço oferecido. E era exatamente por isso que eu havia investido em equipamentos de diagnóstico eletrônico e capacitação para os funcionários. Mas não ia perder tempo tentando educar alguém que claramente não queria aprender. Além disso, ele continuou, eu preciso desse dinheiro agora. Tenho projetos, investimentos em vista. Não posso ficar esperando a oficina dar lucro mês a mês como se fosse uma aposentadoria. Projetos e investimentos. Eu sabia muito bem que tipo de projetos Rodrigo tinha em mente. Nos últimos 2 anos, ele havia se envolvido em pelo menos 3 esquemas duvidosos de oportunidades de negócio. Uma franquia de açaí que faliu em 6 meses, um investimento em criptomoedas que ele perdeu quando o valor despencou, e uma sociedade em um bar que terminou em briga judicial com o sócio. E qual exatamente é o valor real da oficina hoje? Perguntei, fingindo que não sabia a resposta. Eu mandei fazer uma avaliação profissional. Ele respondeu, puxando um papel do bolso. Considerando o terreno, as construções, os equipamentos e a clientela, o valor justo de mercado é exatamente R$760 mil. O comprador está oferecendo o valor integral, à vista. É uma oportunidade única. Peguei o papel e analisei rapidamente. A avaliação havia sido feita por um corretor de imóveis que eu conhecia de vista. Um homem que frequentava o mesmo bar que Rodrigo e que tinha a reputação de ser mais vendedor do que técnico. Os critérios utilizados eram superficiais, baseados apenas em comparações com terrenos vazios da região, sem considerar o valor agregado do negócio em funcionamento. Rodrigo, essa avaliação não leva em conta o potencial real da empresa, a clientela fiel, os contratos com fornecedores, a reputação construída ao longo de 2 décadas. Reputação não enche barriga. Ele me interrompeu. E clientela pode ir para qualquer outro lugar. O que importa é o dinheiro na mão, agora. Foi nesse momento que percebi como meu irmão via o negócio da nossa família. Para ele, a oficina era apenas um ativo a ser liquidado, não um legado construído com suor e dedicação pelo nosso pai e mantido por mim durante todos esses anos. Não havia apego emocional, não havia visão de futuro, não havia respeito pelo trabalho realizado. Escuta, Patrícia, eu já conversei com minha advogada sobre isso. Ele disse, mudando o tom para algo que ele provavelmente achava que soava ameaçador. Se você não concordar com a venda amigável, eu vou entrar na justiça para forçar a dissolução da sociedade. Vai ser mais demorado, mais caro, mas o resultado vai ser o mesmo. A oficina vai ser vendida e o dinheiro dividido. A ameaça judicial não me surpreendeu. Era o tipo de estratégia que Rodrigo sempre usava quando não conseguia o que queria através da persuasão. Na adolescência, ele ameaçava contar para os pais quando eu não fazia suas vontades. Na fase adulta, ameaçava com advogados e processos. Você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Tenho toda a certeza. Meus direitos são claros. Sou dono de 50% dessa empresa e quero liquidar minha parte. Se você não aceitar os R$380 mil de forma amigável, vai acabar aceitando por determinação judicial. A escrivã havia parado completamente de trabalhar e nos observava como se estivesse assistindo a uma novela dramática. Rodrigo parecia satisfeito com seu ultimato, como se tivesse jogado a cartada definitiva que me obrigaria a aceitar suas condições. Eu me levantei da cadeira e peguei minha bolsa. Não havia sentido em continuar aquela conversa naquele momento e lugar. Rodrigo havia deixado clara sua posição, e eu precisava de tempo para decidir como e quando revelar a verdade sobre nossa sociedade. Está bem, Rodrigo. Vou pensar na sua proposta. Proposta não, Patrícia. Decisão. Você tem 1 semana para aceitar os R$380 mil. Depois disso, meus advogados vão cuidar do resto. Saí do cartório sem me despedir. Na calçada, parei por um momento para respirar fundo e organizar meus pensamentos.
Rodrigo não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Durante o último ano, enquanto ele se divertia gastando dinheiro em projetos fracassados, eu havia tomado uma decisão estratégica que mudaria completamente nossa relação societária. Mas primeiro, eu queria ver até onde ele levaria essa história de venda forçada. Queria entender se existia alguma possibilidade de diálogo ou se meu irmão estava realmente determinado a destruir o trabalho de uma vida por uma quantia que nem sequer representava o valor real do negócio. Caminhei até meu carro, planejando mentalmente os próximos passos. A semana que Rodrigo havia me dado seria mais do que suficiente para preparar a revelação que mudaria tudo. Uma revelação que provaria quem realmente entendia de negócios e quem apenas falava alto para esconder a própria incompetência. 3 dias após a reunião no cartório, Rodrigo apareceu na oficina sem avisar. Era uma quinta-feira de manhã, e eu estava conferindo o orçamento de uma reforma no sistema elétrico quando ele entrou pela porta principal, com aquela postura de dono que sempre me irritava profundamente. "Bom dia, irmãzinha. Vim ver como anda o negócio, que logo vai ser só uma boa lembrança." Os 2 mecânicos que trabalhavam comigo, João e Rafael, pararam o que estavam fazendo para observar a cena. Eles conheciam Rodrigo de vista, sabiam que ele era meu sócio, mas raramente o viam por ali. Na verdade, nos últimos 2 anos, ele havia aparecido na oficina apenas 4 ou 5 vezes, sempre para buscar seu dinheiro ou para mostrar o lugar para alguma namorada. "Rodrigo, estou trabalhando. Se você quer conversar, podemos marcar outro horário." "Não precisa marcar hora para conversar na minha própria empresa," ele respondeu, olhando ao redor como se estivesse avaliando cada equipamento. "Aliás, quero aproveitar para fazer um inventário dos bens. Minha advogada pediu uma lista completa de tudo o que temos aqui." A menção à advogada me confirmou que ele estava realmente levando adiante a ameaça de processo judicial. Rodrigo havia contratado uma profissional que eu conhecia de nome, Doutora Carmen, uma mulher conhecida por aceitar casos de dissolução societária familiar. Não era exatamente uma especialista em direito empresarial, mas tinha experiência em brigas entre irmãos por herança. "Você pode fotografar o que quiser," eu disse, voltando a me concentrar no orçamento. "Mas não pode interferir no funcionamento da oficina. Temos clientes aguardando serviços e prazos a cumprir." Rodrigo caminhou pela área de trabalho com uma prancheta na mão, anotando e fotografando cada máquina, cada ferramenta, cada peça em estoque. João e Rafael me olhavam com expressões preocupadas, claramente percebendo que algo sério estava acontecendo. "Patrícia," João se aproximou e sussurrou. "Está tudo bem? O senhor Rodrigo disse que a oficina vai fechar." Antes que eu pudesse responder, meu irmão se intrometeu na conversa. "Não vai fechar, João. Vai ser vendida. E vocês 2 podem ficar tranquilos, porque o novo dono vai precisar de mecânicos experientes." Senti uma mistura de raiva e indignação. Rodrigo estava falando sobre o futuro dos meus funcionários como se fosse algo já decidido, sem considerar que aqueles homens dependiam dos seus empregos para sustentar suas famílias. João tinha 3 filhos pequenos e Rafael estava guardando dinheiro para se casar. "Rodrigo, você não pode sair anunciando mudanças que ainda não foram aprovadas. Existe um processo legal a ser seguido." "Existe sim, e ele está em andamento. Minha advogada já protocola a ação de dissolução de sociedade. Você vai receber a citação nos próximos dias." A notícia me atingiu como um soco no estômago. Rodrigo havia realmente entrado na justiça sem dar a mínima chance para um acordo. Não havia tentado conversa, não havia buscado entender minha posição, não havia considerado alternativas. Simplesmente decidira que queria o dinheiro imediatamente e pronto. Naquele momento, meu celular tocou. Era nossa tia Margarete, irmã mais nova do papai, que sempre foi muito próxima da nossa família. Atendi com apreensão, imaginando que Rodrigo já havia espalhado a história para todos os parentes. "Patrícia, minha filha, o Rodrigo me contou sobre essa situação da oficina. Preciso falar com você." "Claro, tia. Quando você quiser." "Que tal hoje à tarde?"
Posso passar aí por volta das 4 horas? Concordei com o encontro, mas já sabia qual seria o tom da conversa. Tia Margarete sempre teve um carinho especial por Rodrigo. Talvez por ele lembrar muito nosso pai na aparência física e no jeito de falar. Ela costumava defender as atitudes irresponsáveis dele com a justificativa de que homem precisa de tempo para amadurecer. Rodrigo continuou seu inventário durante toda a manhã, interrompendo o trabalho dos mecânicos com perguntas sobre o funcionamento de cada equipamento. Era óbvio que ele não entendia nada do que estava vendo, mas fazia questão de demonstrar autoridade diante dos funcionários. Por volta do meio-dia, ele finalmente foi embora, não sem antes fazer questão de anunciar que voltaria na semana seguinte com um avaliador oficial para determinar o valor real de cada bem da empresa. À tarde, tia Margarete chegou pontualmente às 4 horas. Ela estava elegante como sempre, com seus 70 anos muito bem cuidados e aquele jeito delicado de falar que escondia uma personalidade forte e opinativa. Patrícia, querida, senta aqui comigo. Precisamos conversar sobre essa confusão entre vocês dois. Ela se acomodou na pequena área de recepção que eu havia criado para receber clientes, e eu me sentei ao lado dela com um café que havia preparado especialmente para nossa conversa. Tia, imagino que o Rodrigo já contou a versão dele da história. Contou sim, e estou muito preocupada com vocês. Família não pode brigar por dinheiro, Patrícia. Seu pai ficaria muito triste vendo vocês dois nessa situação. A menção ao papai era sempre uma estratégia emocional que nossa família usava para tentar resolver conflitos. Era como se o nome dele tivesse o poder de nos fazer esquecer nossas diferenças e encontrar uma solução pacífica. Tia, eu entendo a preocupação da senhora. Mas o Rodrigo tomou uma decisão unilateral de vender a oficina sem me consultar. Isso não está certo. Mas, filha, 760 mil reais é muito dinheiro. Dinheiro que pode resolver a vida dos dois. O Rodrigo me disse que está com algumas dificuldades financeiras, que precisa desse dinheiro para quitar umas dívidas e começar um negócio novo. Dificuldades financeiras. Essa era uma forma delicada de dizer que meu irmão estava quebrado por causa das suas decisões irresponsáveis. Rodrigo sempre foi hábil em se apresentar como vítima das circunstâncias quando precisava da compaixão dos familiares. E você, Patrícia, o que pretende fazer com sua parte? Também pode aplicar o dinheiro, comprar um apartamento, investir em algo que dê mais retorno que essa oficina. Tia, a oficina não é apenas um investimento para mim. É o legado do papai. É onde eu trabalho todos os dias. É minha fonte de renda e meu projeto de vida. Eu sei disso, querida. Sei que você se dedica muito a esse lugar. Mas às vezes é preciso saber a hora de encerrar um ciclo e começar outro. Vocês podem vender a oficina, dividir o dinheiro e cada um seguir seu caminho. A conversa continuou por mais de 1 hora, com tia Margarete tentando me convencer de que aceitar a proposta de venda seria o melhor para todos. Ela usava argumentos aparentemente sensatos sobre diversificação de investimentos e oportunidades de crescimento. Mas eu percebia que por trás de tudo havia a preocupação com Rodrigo e suas dificuldades financeiras. No final, ela fez um apelo emocional que me tocou profundamente. Patrícia, você sempre foi uma menina inteligente e responsável. Tenho certeza de que vai conseguir se dar bem em qualquer coisa que decidir fazer. Já o Rodrigo... Bem, você conhece seu irmão. Ele precisa dessa oportunidade para se estabilizar na vida. Seja generosa com ele, querida. Família é família. Quando tia Margarete foi embora, fiquei sozinha na oficina refletindo sobre suas palavras. Era interessante como nossa família sempre esperava que eu fosse compreensiva com as irresponsabilidades de Rodrigo, como se ser responsável me obrigasse a compensar as falhas dele. No dia seguinte, recebi a citação judicial que Rodrigo havia mencionado. Doutora Carmen havia entrado com uma ação pedindo a dissolução da sociedade e a venda forçada dos bens para a divisão do dinheiro entre os sócios. No documento, Rodrigo alegava que eu estava administrando mal a empresa, que a oficina estava em decadência e que ele queria liquidar sua participação para investir em negócios mais promissores.
Ler aquelas mentiras impressas em papel timbrado me deixou furiosa. Rodrigo não apenas queria vender a oficina contra minha vontade, como ainda estava inventando uma narrativa falsa para justificar sua atitude. Ele estava destruindo minha reputação profissional para conseguir o que queria. Naquela noite, tomei uma decisão definitiva. Havia chegado a hora de revelar o segredo que eu guardava há mais de um ano. Um segredo que mudaria completamente a dinâmica daquele processo judicial e mostraria para Rodrigo, para a tia Margarete e para toda a família quem realmente entendia de negócios. A primeira audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã, no Fórum Cível da cidade. Cheguei às 8 horas em ponto, acompanhada do meu advogado, Dr. Fernando, um especialista em direito empresarial que havia contratado especificamente para esse caso. Rodrigo chegou 15 minutos depois com doutora Carmen e aquela expressão de quem já considerava a vitória garantida. A sala de audiências era pequena e formal, com uma mesa para o juiz e 2 mesas menores para as partes. O doutor Henrique Moreira, juiz responsável pelo caso, parecia ser um homem experiente, com cabelos grisalhos e uma expressão séria que demonstrava anos lidando com brigas familiares sobre herança. Bom dia. Estamos aqui para tratar da ação de dissolução de sociedade movida pelo senhor Rodrigo Santos contra a senhora Patrícia Santos, ambos sócios da empresa Auto Center Santos. Gostaria de ouvir primeiramente o autor da ação. Doutora Carmen se levantou e apresentou a versão de Rodrigo com uma eloquência que quase me fez acreditar que ele era realmente uma vítima das circunstâncias. Segundo ela, meu irmão era um sócio responsável que havia tentado por anos ter uma participação mais ativa na administração da empresa, mas que encontrava resistência da minha parte. Meritíssimo, ela disse. Meu cliente tem 50% da sociedade, mas vem sendo sistematicamente excluído das decisões importantes da empresa. A requerida administra a oficina de forma unilateral, sem prestar contas adequadas, e se recusa a discutir planos de expansão ou modernização do negócio. Era impressionante como ela conseguia distorcer a realidade. Rodrigo, que nunca demonstrara interesse em trabalhar na oficina, de repente se tornava um empreendedor visionário, impedido de exercer seus direitos por uma irmã autoritária. Além disso, continuou a advogada, meu cliente tem informações de que a empresa vale muito mais do que os números apresentados pela atual administração. Há suspeitas de que receitas estão sendo omitidas e que o verdadeiro patrimônio da sociedade não está sendo declarado corretamente. Aquela acusação me atingiu como um tapa na cara. Rodrigo estava praticamente me chamando de ladra, sugerindo que eu estava desviando dinheiro da empresa. Era o tipo de ataque baixo que eu não esperava nem mesmo dele. Dr. Fernando pediu a palavra e rebateu cada uma das alegações com dados concretos e documentos. Apresentou relatórios financeiros detalhados dos últimos 5 anos, comprovando que eu sempre prestei contas de forma transparente e que a empresa havia crescido significativamente sob minha administração. Vossa Excelência, disse meu advogado, os documentos demonstram que a empresa passou de uma receita mensal de R$ 8.000 para R$ 25.000 nos últimos 2 anos. Isso foi possível graças aos investimentos em modernização e ampliação dos serviços feitos exclusivamente pela requerida, com recursos próprios. O juiz analisou os papéis apresentados pelas 2 partes e fez algumas perguntas técnicas sobre a avaliação da empresa. Foi quando Rodrigo decidiu falar por conta própria, ignorando os sinais da sua advogada para que permanecesse calado. Doutor, eu quero deixar bem claro que não tenho nada contra minha irmã pessoalmente. Reconheço que ela trabalha muito e que se dedica à oficina, mas eu tenho direitos como sócio, e esses direitos estão sendo desrespeitados. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse prestes a revelar algo importante. A verdade é que eu preciso desse dinheiro agora. Tenho dívidas para quitar e oportunidades de investimento que não podem esperar. Já encontrei um comprador disposto a pagar R$ 760.000 pela empresa, um valor justo e à vista. Minha irmã se recusa a aceitar a proposta por motivos pessoais, não comerciais.
E quais são esses motivos pessoais? Perguntou o juiz. Ela tem apego emocional ao lugar. É compreensível, já que passou anos trabalhando lá. Mas negócios não podem ser conduzidos pela emoção. Precisamos ser práticos. Foi nesse momento que percebi como Rodrigo realmente me via. Para ele, minha dedicação à oficina era apenas apego emocional. E minha recusa em vender era capricho de uma mulher sentimental que não entendia de negócios. O juiz ouviu os argumentos das duas partes e analisou todos os documentos apresentados. Depois de quase 2 horas de audiência, ele tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dos eventos. Considerando as informações apresentadas e a complexidade do caso, determino que seja feita uma avaliação independente da empresa por um perito judicial. Além disso, concedo às partes um prazo de 30 dias para tentarem chegar a um acordo extrajudicial. 30 dias. Era o tempo que eu tinha para decidir se revelava meu segredo ou se deixava a situação se resolver através do laudo pericial. Sabia que uma avaliação técnica revelaria o verdadeiro valor da empresa, muito superior aos R$ 760 mil que Rodrigo queria aceitar. Mas também sabia que ele provavelmente não mudaria de opinião, nem mesmo diante de números concretos. Saímos do fórum em silêncio. Rodrigo estava visivelmente frustrado porque esperava uma decisão imediata a seu favor. Doutora Carmen tentava tranquilizá-lo, explicando que o prazo de 30 dias era uma oportunidade para pressionar-me a aceitar um acordo. Patrícia, Rodrigo me chamou quando estávamos na escadaria do fórum. Você ouviu o que o juiz disse. 30 dias. Depois disso, a empresa vai ser avaliada e vendida de qualquer jeito. Por que não facilita as coisas e aceita logo a divisão dos R$ 380 mil? Porque R$ 380 mil não é o valor real da minha parte. Respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Claro que é. É exatamente a metade do valor da empresa. Foi nesse momento que decidi dar uma pequena pista sobre o que estava por vir. Rodrigo, você tem certeza absoluta de que ainda possui 50% da empresa? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou alguns segundos em silêncio, processando o que eu havia acabado de sugerir. É claro que tenho. O que você quer dizer com isso? Nada demais. Só quero ter certeza de que você revisou todos os documentos da sociedade recentemente. Que documentos? A sociedade está registrada no nome dos dois, 50% para cada um. Isso nunca mudou. Nunca mudou? Repeti, deixando uma interrogação no ar. Doutora Carmen se aproximou, claramente intrigada com o rumo da conversa. Senhora Patrícia, se existem alterações no contrato social que não foram comunicadas ao meu cliente, isso configura fraude societária. Espero que a senhora não esteja sugerindo nada irregular. Não há nada irregular, doutora. Todas as alterações feitas na sociedade seguiram rigorosamente a legislação vigente e foram devidamente registradas nos órgãos competentes. A expressão de Rodrigo começou a mudar. Pela primeira vez desde o início de toda aquela confusão, vi um brilho de incerteza nos olhos dele. Que alterações, Patrícia? Do que você está falando? Alterações que você autorizou e assinou, Rodrigo. Alterações que você mesmo solicitou quando precisava urgentemente de dinheiro para quitar suas dívidas. Naquele momento, vi o exato instante em que a memória começou a funcionar na cabeça dele. A expressão de confiança absoluta deu lugar a uma mistura de confusão e preocupação. Você está falando daqueles papéis que eu assinei no ano passado? Aquilo não era alteração de sociedade. Era um empréstimo com garantia. Um empréstimo com garantia. Repeti lentamente, saboreando cada palavra. Você tem certeza disso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhava para mim como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo, enquanto doutora Carmen franzia a testa, claramente percebendo que algo importante estava sendo revelado. Patrícia, disse Rodrigo com a voz ligeiramente trêmula. Você pode explicar exatamente o que aconteceu com aqueles documentos que eu assinei? Sorri pela primeira vez desde o início de toda aquela confusão. Havia chegado o momento de revelar o segredo que eu guardava há mais de 1 ano.
O segredo que mudaria completamente o rumo daquela briga familiar e mostraria quem realmente entendia de negócios. Claro que posso explicar, Rodrigo. Na verdade, acho que devemos marcar uma reunião com os advogados para eu apresentar todos os documentos detalhadamente. Você vai ficar surpreso ao descobrir qual é realmente a sua participação atual na empresa. A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte, no escritório do Dr. Fernando. Rodrigo chegou acompanhado de doutora Carmen e com uma expressão tensa que demonstrava que ele havia passado os últimos dias tentando se lembrar exatamente do que tinha assinado naquele dia de desespero financeiro. Eu cheguei alguns minutos antes, carregando uma pasta com todos os documentos que comprovavam a transação que havia mudado completamente nossa sociedade. Dr. Fernando já havia analisado todos os papéis e confirmado a legalidade absoluta de cada procedimento realizado. Bom, vamos esclarecer definitivamente esta situação, disse Dr. Fernando, assumindo o controle da reunião. Senhora Patrícia, pode apresentar os documentos para que todos tenham conhecimento dos fatos? Abri a pasta e retirei o primeiro documento. O contrato de cessão de cotas assinado por Rodrigo havia 15 meses. Este é o contrato pelo qual Rodrigo vendeu 65% da sua participação na empresa para a Invest Capital, empresa de investimentos da qual sou sócia majoritária. O silêncio na sala era tenso. Rodrigo pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler, enquanto doutora Carmen se inclinava para acompanhar a leitura por cima do ombro dele. Invest Capital? Murmurou Rodrigo. Mas você disse que era um empréstimo com garantia. Não, Rodrigo. Você disse que precisava de R$45 mil urgentemente para quitar dívidas de cartão de crédito e empréstimos bancários. Disse que se não conseguisse esse dinheiro em 48 horas, seria protestado e perderia o apartamento. A memória estava voltando aos poucos para ele. Lembrei-me claramente daquele dia. Rodrigo havia chegado na oficina em pânico, desesperado, contando que havia se envolvido em um investimento fraudulento e perdido suas economias. Além disso, havia acumulado dívidas em 5 cartões de crédito diferentes, tentando cobrir os prejuízos. Quando você me procurou, continuei, eu ofereci 2 opções. A primeira era um empréstimo pessoal de R$45 mil, com juros de mercado e garantia hipotecária do seu apartamento. A segunda era a venda de parte da sua participação na oficina. E eu escolhi a segunda opção, ele disse lentamente, a realidade finalmente se tornando clara. Exato. Você disse textualmente, prefiro vender logo um pedaço dessa oficina e resolver minha vida de uma vez. Empréstimo é dívida, e eu já tenho dívida demais. Dr. Fernando apresentou o segundo documento, a alteração do contrato social da empresa, devidamente registrada na Junta Comercial. Este é o novo contrato social da Auto Center Santos. Patrícia Santos possui 85% das cotas, e Rodrigo Santos possui 15%. A alteração foi registrada em outubro do ano passado. Doutora Carmen finalmente encontrou sua voz. Mas isso significa que meu cliente não tem direito a R$380 mil. Tem direito apenas a 15% do valor total da empresa. Completei. Considerando a avaliação que você mesmo apresentou de R$760 mil, sua parte atual vale R$114 mil. Rodrigo ficou pálido. A matemática era simples e devastadora para seus planos. Mas espera, ele disse, tentando encontrar uma brecha. Se a oficina vale R$760 mil e eu vendi 65% dos meus 50%, então eu vendi... Você vendeu 32,5% da empresa total por R$45 mil. Completei. Na época parecia um bom negócio para você, porque considerava a oficina um ativo sem muito potencial de crescimento. A expressão de Rodrigo era uma mistura de choque, raiva e desespero. Ele estava começando a entender a dimensão do que havia feito quando estava desesperado por dinheiro. Patrícia, isso não está certo. Você se aproveitou da minha situação desesperadora. Rodrigo, você era um homem adulto de 34 anos quando assinou esses documentos.
Tinha assistência jurídica. Lembra que você levou aqueles papéis para seu advogado analisar antes de assinar? Era verdade. Rodrigo havia insistido em mostrar os documentos para o advogado que o havia ajudado em outras questões pessoais. O homem havia confirmado que o contrato era justo e que o valor oferecido estava adequado para a participação vendida. Além disso, acrescentei, o valor de R$ 45 mil estava baseado na avaliação da empresa naquela época. A oficina valia aproximadamente R$ 140 mil. Você vendeu 32,5% por um valor proporcional justo. Dr. Fernando apresentou o terceiro documento, uma nova avaliação da empresa feita por uma consultoria independente especializada em negócios automotivos. Esta é uma avaliação atual e técnica da Auto Center Santos, ele explicou. O valor real da empresa hoje é de R$ 2.100.000. O número caiu na sala como uma bomba. Até a doutora Carmen ficou boquiaberta. R$ 2.100.000? Rodrigo repetiu, como se não conseguisse processar a informação. Sim. A empresa não é mais uma simples oficina mecânica. Tornou-se um centro automotivo completo, com serviços especializados, equipamentos modernos e uma clientela fiel de mais de 800 clientes cadastrados. O terreno também se valorizou significativamente devido ao desenvolvimento da região. A revelação final estava prestes a vir, e eu podia ver o desespero crescendo nos olhos de Rodrigo. Isso significa, continuou o Dr. Fernando, que os 15% de participação do Sr. Rodrigo valem R$ 315 mil, não os 380 mil que ele estava exigindo baseado numa avaliação incorreta. Mas é muito mais do que eu esperava receber, Rodrigo disse, tentando encontrar um lado positivo na situação. Seria, eu disse calmamente, se você não tivesse tentado vender a empresa pelos R$ 760 mil sem minha autorização. Tony, foi então que apresentei o último documento, o que selaria definitivamente o destino da nossa relação societária. Este é um contrato de opção de compra que eu firmei com a Invest Capital há 6 meses. A empresa tem o direito de adquirir os 15% restantes de Rodrigo pelo valor de mercado, caso ele tente vender sua participação para terceiros sem autorização dos demais sócios. Doutora Carmen leu o documento rapidamente e seu rosto demonstrou que ela havia compreendido a situação. Isso significa que quando meu cliente tentou vender a empresa para aquele investidor, automaticamente acionou a cláusula de opção de compra? Exatamente. Rodrigo tentou vender 100% da empresa, incluindo a minha parte, sem autorização. Isso configura tentativa de venda irregular e aciona automaticamente o direito de preferência. Rodrigo finalmente entendeu que havia caído em sua própria armadilha. Então você pode comprar minha parte por quanto? Pelo valor justo de mercado determinado pela avaliação técnica. R$ 315 mil pelos seus 15% atuais. Mas isso é menos do que os 380 mil que eu queria. Rodrigo, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Você queria R$ 380 mil por 50% de uma empresa que valia R$ 760 mil. Agora está recebendo uma oferta de R$ 315 mil por 15% de uma empresa que vale R$ 2.100.000. A matemática era irrefutável. Rodrigo havia tentado me enganar com uma avaliação baixa da empresa, mas acabou descobrindo que sua própria participação era muito menor do que imaginava. Você tem 15 dias para decidir se aceita a oferta da Invest Capital, concluí. Ou podemos aguardar a decisão judicial, que certamente confirmará tanto a legalidade da nossa atual sociedade, quanto o valor real da empresa. Rodrigo saiu da reunião em silêncio, acompanhado de sua advogada. Pela primeira vez desde o início de toda aquela confusão, vi meu irmão realmente refletindo sobre suas atitudes e as consequências das suas decisões impulsivas. 10 dias depois da reunião no escritório do Dr. Fernando, Rodrigo me ligou. Era uma segunda-feira de manhã, e eu estava na oficina verificando a instalação de um novo equipamento de diagnóstico quando meu celular tocou. Patrícia, podemos conversar? Pessoalmente, sem advogados. A voz dele estava diferente. Sem a arrogância dos últimos meses,
sem a autoridade forçada que ele costumava usar quando falava sobre a empresa. Parecia mais o irmão que eu conhecia antes de toda essa confusão começar. Claro. Quer vir aqui na oficina? Prefiro em um lugar neutro. Que tal aquela cafeteria perto do fórum? Encontrei-o às 2 horas da tarde. Rodrigo estava sentado em uma mesa do fundo, mexendo nervosamente numa xícara de café que parecia estar fria há algum tempo. Quando me viu, fez um gesto para que eu me sentasse à sua frente. Patrícia, eu passei os últimos dias pensando em toda essa situação, conversando com minha advogada, analisando os documentos, tentando entender como chegamos até aqui. Pedi um café e esperei que ele continuasse. Eu quero aceitar sua oferta, os R$315 mil pelos meus 15%. A decisão não me surpreendeu. Rodrigo havia percebido que não tinha alternativas melhores e que uma disputa judicial só aumentaria os custos sem mudar o resultado final. Mas antes de fecharmos isso, eu gostaria de entender uma coisa. Ele continuou. Por que você não me contou sobre a Invest Capital desde o início? Por que deixou toda essa situação escalar até virar processo judicial? Era uma pergunta justa, e eu havia me preparado para ela. Rodrigo, nos últimos 5 anos, quantas vezes você demonstrou interesse genuíno pelo funcionamento da oficina? Quantas vezes perguntou sobre planos de expansão, sobre investimentos, sobre o futuro da empresa? Ele ficou em silêncio, porque sabíamos ambos qual era a resposta. Você sempre tratou a oficina como uma fonte de renda passiva. Recebia sua parte dos lucros mensalmente e não se interessava por mais nada. Quando criamos a Invest Capital, foi como uma precaução para proteger o negócio de futuras crises. E quando eu precisei do dinheiro e você ofereceu comprar parte da minha participação? Você estava desesperado, Rodrigo. Havia perdido suas economias em um investimento duvidoso. Estava endividado até o pescoço e correndo o risco de perder seu apartamento. Eu ofereci as 2 opções, empréstimo ou venda de participação. Você escolheu a venda. Rodrigo suspirou profundamente. Eu sei que escolhi. E na época parecia a decisão certa. Eu não imaginava que a oficina fosse crescer tanto. A oficina cresceu porque alguém trabalhou para que isso acontecesse. Não foi mágica. Foram anos de dedicação, investimento e planejamento estratégico. Ele acenou com a cabeça, finalmente entendendo a diferença entre trabalhar em uma empresa e receber dividendos dela. Patrícia, eu quero me desculpar. Pelo jeito que falei com você, pelas acusações que fiz, pela forma como tratei toda essa situação. Eu estava vendo apenas o dinheiro. Não estava pensando em você nem no trabalho que você fez todos esses anos. A desculpa me tocou, porque eu sabia que não era fácil para Rodrigo admitir que havia errado. E eu me desculpo por não ter sido mais transparente desde o início. Talvez se eu tivesse explicado sobre os investimentos na empresa e sobre o crescimento que estava planejando, você tivesse tomado decisões diferentes. Ficamos alguns minutos em silêncio, cada um refletindo sobre os erros cometidos dos 2 lados. Tem mais uma coisa, Rodrigo disse. Eu contei para a tia Margarete sobre toda a situação. A versão verdadeira, não a que eu inventei para justificar minhas atitudes. E qual foi a reação dela? Ela disse que sempre soube que você era mais responsável que eu, mas que nunca imaginou que eu fosse tão irresponsável a ponto de tentar vender uma empresa sem consultar a sócia. Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que havíamos nos sentado. Ela também disse que papai ficaria orgulhoso de ver como você transformou a oficina dele em um negócio próspero. A menção ao nosso pai me emocionou. Era isso que eu mais queria ouvir, que meu trabalho havia honrado o legado que ele nos deixou. Rodrigo, sobre o dinheiro da venda da sua participação, você pretende usar para quê? Vou quitar todas as minhas dívidas primeiro. Deve sobrar cerca de R$200 mil. Estou pensando em investir em algo mais seguro dessa vez. Talvez um apartamento pequeno para alugar ou até mesmo aplicações financeiras tradicionais. Se você quiser, posso te indicar um consultor financeiro sério. Alguém que vai te ajudar a fazer escolhas mais seguras. Eu gostaria muito disso. Cansei de tentar ficar rico rapidamente. Prefiro ganhar menos,
mas com segurança. Saímos da cafeteria com todos os detalhes acertados. A transferência da participação seria feita na semana seguinte, e Rodrigo receberia os R$ 315 mil à vista, conforme havíamos combinado. Na oficina, João e Rafael me perguntaram sobre o futuro da empresa. Eles haviam ficado preocupados com todas as conversas sobre venda e dissolução de sociedade. Podem ficar tranquilos, eu disse. A oficina não vai ser vendida. Vamos continuar crescendo e melhorando os serviços. Na verdade, eu já tinha planos ambiciosos para o próximo ano. Queria adicionar serviços de funilaria e pintura, ampliar o estacionamento para os clientes e talvez até mesmo abrir uma segunda unidade em outro bairro da cidade. 3 semanas depois de todo o processo ter sido finalizado, recebi uma mensagem de Rodrigo no WhatsApp. Era uma foto dele em uma agência bancária, assinando papéis. Comprei um apartamento pequeno para alugar. Renda passiva real, sem dor de cabeça, dizia a mensagem. Respondi com um emoji de polegar positivo e um parabéns, você fez a escolha certa. Naquela noite, fiquei sozinha na oficina depois que os funcionários foram embora, organizando papéis e planejando as atividades da semana seguinte. Olhei ao redor e me senti orgulhosa de tudo que havia construído ali. A oficina simples do papai havia se transformado em uma empresa sólida e próspera, e agora eu tinha total controle sobre seu futuro. Pensei em como toda aquela situação havia começado com Rodrigo gritando que R$ 380 mil da venda eram dele por direito, sem saber que eu havia comprado sua participação em segredo. No final, ele recebeu menos dinheiro do que queria, mas de uma forma muito mais justa e legal. Mais importante que o dinheiro, porém, foi o aprendizado que tivemos sobre família, responsabilidade e as consequências das nossas escolhas. Rodrigo finalmente entendeu que não se pode exigir direitos sobre algo em que nunca se investiu tempo ou energia. E eu aprendi que transparência é sempre melhor que segredos, mesmo quando estamos tentando proteger alguém das próprias irresponsabilidades. A oficina continuou funcionando, crescendo e prosperando. E pela primeira vez em anos, eu podia me concentrar completamente no trabalho sem me preocupar com interferências ou decisões impulsivas de um sócio que nunca havia entendido o verdadeiro valor daquilo que possuía. Se você já passou por uma situação parecida em família, ou conhece alguém que enfrentou conflitos sobre herança ou sociedade familiar, compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, as melhores lições vêm das histórias que ouvimos uns dos outros.